O que Jesus quis dizer em Mateus 22, na parábola do casamento, onde ele fala que o pai mandou os seus servos irem às ruas e convidar todo tipo de pessoas para estar nessa festa. Ele afirma que nessa festa foram convidados tanto bons como maus. Mas ao final da parábola, Jesus solta uma grande pérola, um grande enigma. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em um casamento normal, nós presenciamos que a figura central é a noiva. Ainda que o noivo esteja lá na frente, totalmente gracioso, todos os olhos se voltam para a noiva. E não há uma única pessoa que não se ponha de pé quando a noiva adentra o recinto. Ela é o foco das atenções. Assim como tantas pessoas foram convidadas a estarem nesse casamento, presenciando esse grande acontecimento, apenas uma foi a escolhida para estar compartilhando o coração daquele que está lá na frente, almejando se unir a ela. Será que nós temos aceitado o convite do Espírito de Deus e de bom grado temos nos preparado para sermos a noiva de Cristo? Ou será que nós temos apenas aceitado esse convite para sermos um dos convidados que presenciarão o maior acontecimento de toda a humanidade, quando Cristo receberá a sua noiva, aquela que ele escolheu e aquela que de bom grado se preparou para poder ser chamada de companheira ideal, para um dia poder estar por toda a eternidade lado a lado com o seu noivo, compartilhando as suas alegrias. No estudo de hoje, nós vamos entender um pouco do caráter e da natureza da noiva de Cristo. Assim, nós podemos nos espelhar e vermos o que falta em nós para nós não podermos ser dito apenas como os chamados, mas podemos também ser chamados os escolhidos. Que o Espírito de Deus no dia de hoje possa nos trazer sabedoria e entendimento para que juntos possamos compreender o que Deus tem tentado nos revelar nesses últimos dias. No estudo anterior, vimos não somente as características físicas de Eva, mas como vimos também as características comportamentais de Eva. No estudo de hoje, nós vamos dar continuidade para que nós possamos entender agora a natureza da noiva de Cristo e a sua formação. Nós vimos que Eva foi formada da costela de Adão e nós temos visto que aquela lança que transpassou a Cristo, ela simboliza que uma das suas costelas foi tomada para que a noiva dele possa ser formada. Porque há dois significados daquilo que saiu de Cristo quando ele foi transpassado. Saiu água e saiu sangue. Já vimos os significados de todos esses elementos nos vídeos anteriores. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós vimos que Eva foi formada da costela de Adão. E antes que isso ocorresse, Adão foi posto para dormir. Adão estava tendo um sono profundo. E Deus, através do sacrifício de Adão, que era doar uma das suas costelas, ele formou a mulher. Da mesma forma, Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele também tem formado a sua noiva. Do mesmo modo, nós presenciamos também que Eva não foi feita próxima a Adão. Eva foi feita distante de Adão. Adão estava no Jardim do Éden. Nós não sabemos aonde Eva foi feita, se foi dentro do Éden ou se foi do lado de fora do Éden.
Só que pelo estudo anterior, nós presenciamos que tudo que Deus fez na criação de Eva foi segredo. Ele não revelou a Adão, ele apenas apresentou Adão quando a sua Eva já estava formada. Assim, a noiva de Cristo também está sendo feita em segredo. Da mesma forma, Cristo, ele não está conosco, mas a noiva dele, quando estiver totalmente formada e preparada, ela será apresentada através da pessoa do Espírito de Deus ao seu noivo, Cristo Jesus. Assim como Eva era semelhante a Adão, ela não era igual a Adão, ela não era um outro Adão, também a igreja será semelhante a Cristo. Abramos, por gentileza, Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. Diz assim: transformará Jesus o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Lembra que quando Cristo morreu, ele ressuscitou com o próprio corpo, mas um corpo glorioso. Tanto é que Cristo atravessava a parede e ele aparecia de repente nos locais sem mesmo ter que abrir a porta. Ele comeu com os seus discípulos, mas era o mesmo corpo. Tanto é que ele pediu para os próprios discípulos tocarem nas suas mãos e verem as suas chagas. Assim nós teremos esse corpo, do qual nós também poderemos ultrapassar obstáculos. Parede para nós e porta já não será mais impedimento. Os nossos corpos não serão mais corpos corruptíveis, mas um corpo incorruptível. Assim como ele ressuscitou ao terceiro dia em um corpo glorioso, ele nos prometeu que um dia nós seremos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eva era a semelhança de Adão. Assim, todos nós que estamos em Cristo, um dia seremos a sua semelhança. Não é glorioso? Nós sabemos que nós temos uma promessa riquíssima de que nós teremos os nossos corpos transformados e seremos semelhantes ao nosso Senhor. Esse foi um dos primeiros atos que Cristo fez quando ressuscitou dos mortos. Nos prometeu que um dia seremos iguais a Ele. Eu quero compartilhar algo com vocês que eu tenho recebido da parte de Deus. Que segredo há nesse osso de nome costela? Você sabia que o ser humano ele é composto de 12 pares de costelas? Ou seja, nós temos ao total 24 costelas, sendo 12 em cada lado. Aí você me pergunta, tá, e daí? Vamos lá? Vamos pontuar aqui. José, ele era filho de Jacó, foi um dos 12 e foi para o Egito para se tornar príncipe e lá salvar toda uma nação. Na realidade, José salvou o mundo todo, porque veio uma grande fome, a palavra de Deus diz, em todo o mundo. Ele salvou o povo do Egito e todas as demais nações iam até José pedir ajuda, porque no seu país já estava tendo fome. Então José, dos 12 filhos de Jacó, ele foi aquele que foi tirado do meio dos seus irmãos e feito por Deus príncipe para salvar o mundo inteiro. Nós também sabemos que Israel tem 12 tribos. Só que apenas uma foi dada a herança de vir o Messias, o Filho de Deus. Cristo, ele, assim como Israel tinha 12 tribos e era o povo escolhido de Deus, assim Cristo formou, através de 12 apóstolos, a sua igreja, para que fosse o seu corpo, o seu povo escolhido, a sua Israel celestial. Você sabia que Jesus tinha um discípulo que era muito próximo a ele? Esse discípulo era tão chegado a Cristo
era tão amigo que ele repousava a cabeça no ombro de Cristo. E os discípulos o chamaram de o discípulo amado. Esse discípulo, ele foi acompanhando Cristo até a morte. Você vê que todos fugiram, mas a Bíblia relata que só um ficou. Pelo menos nós vimos isso quando Cristo estava virando para a mãe dele. Ele virou para Maria e falou assim: mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Esse discípulo tem o nome de João. Sim, é o mesmo João que também foi o único arrebatado em espírito aos céus e foi revelado todas as coisas futuras das quais nós conhecemos através dos livros da revelação que nós conhecemos como o Apocalipse. Ou seja, 12 tribos, 12 discípulos. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Todos os discípulos foram assassinados? Eu preciso que você responda com toda sinceridade. Não foram assassinados. Não estou falando de Judas que se matou, porque quando Judas se matou, foi eleito um outro discípulo, de nome Matias, em algumas traduções chama Estevão, e esse ficou posto no lugar de Judas. Mas vamos lá. Não, essa é a resposta certa. Nem todos os discípulos foram assassinados. Esse João, que é o discípulo amado de Cristo, ele sofreu tentativa de assassinato. Só que ele não foi assassinado. Ele morreu de velhice. O que eu quero dizer com tudo isso? Jesus tinha 12 discípulos. A gente faz uma comparação que nós somos Israel celestial. E Israel terreno tem 12 tribos. Assim como nem todos os discípulos viram a morte, então a gente não pode dizer que só porque os discípulos foram assassinados nós vamos sofrer assassinato também. Assim, o Deus eterno vai pegar uma pequena parte para não ver a morte. E essa pequena parte, como nós somos corpos vindo dos apóstolos, João está simbolizando para a gente que ele foi apenas 1% dos apóstolos, dos 12, que não viu a morte. Aí eu te faço uma pergunta: o que esse número 12 tem a ver? Porque o corpo humano, ele tem 12 pares de costelas. E Deus só precisou de uma para formar Eva, a sua noiva. Virá através de 1%, representando aquela costela que saiu de Cristo, ser formada a companheira ideal para estar com o Senhor por toda a eternidade. Como a igreja vem da base dos apóstolos, porque os patriarcas da igreja são os apóstolos, são os discípulos, e a noiva vai vir desse corpo, que é da igreja, o todo, assim Cristo vai tirar 1%, como João, que representa a noiva, do qual não verá morte. A igreja advém de 12 apóstolos, mas só 1%, assim como João, que não viu a morte, foi arrebatado em espírito para os céus e nos traz todas essas revelações do futuro, assim também a noiva de Cristo será tirada dessa porcentagem, desse número de 12, para ser a pessoa ideal para acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Uma das características comportamentais de Eva foi Eva conversar com o estranho. Tudo começou com aquela conversa no Éden. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante, fala assim: bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. O que o Senhor está falando aqui é que todos aqueles que não se assentam na mesa dos escarnecedores e que não se juntam com eles para zombarem das coisas santas e não vivem de seus conselhos, essas pessoas são bem-aventuradas. A gente percebeu que Eva conversou com um estranho, todo o pensamento dela começou a ser moldado
através desse diálogo. Todo o pecado, ele começa através de uma semente. E geralmente essa semente, ela é lançada através de uma palavra que entra na sua mente e nós começamos a trabalhar dia após dia com essa palavra até que um dia ela é plantada no nosso coração e começa a germinar para que possamos exercer não somente o que pensamos, mas agirmos aquilo que já maquinamos anteriormente, aquilo que já foi plantado e moldado dentro de nós, como foi com Eva. Então, uma das características da noiva de Cristo é não conversar com os estranhos, é não se assentar nas rodas dos escarnecedores, é não se alimentar dos conselhos dos ímpios, mas meditar na lei do Senhor dia e noite. A lei do Senhor é um manual para a sua conduta aqui na terra. Uma outra parte que nós possamos concluir de que a noiva não pode receber mensagens estranhas e se alimentar de conselhos de estranho está em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim: o que estou fazendo agora é evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que faz um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores de Satanás se disfarcem apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Então nós vemos aqui que assim como Satanás se apresentou a Eva, Satanás se apresenta também aos filhos de Deus a fim de enganá-los, usando pessoas que se dizem proferir a mesma fé, porém são apenas instrumento de Satanás para corromper a todos os servos de Deus, achando que são bons apóstolos, são servos de Deus, são pregadores da palavra de Deus, só que as suas mensagens têm pitadas de veneno para levar essas pessoas à perdição. Então a palavra de Deus diz aqui bem claro que nós devemos o quê? Estar vigilantes, porque Satanás, assim como ele se transforma em anjo de luz, ele usa também os seus escolhidos para enganar os filhos de Deus. Aproveitando que nós estamos em 2 Coríntios, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, 33 e 34, que diz assim: irmãos, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês nem conhecem a Deus. O que nós vemos aqui é Paulo claramente dizendo que nós nos devemos distanciar das más companhias. Não é à toa que existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Porque geralmente a pessoa com que você anda, você acaba absorvendo comportamentos dessa pessoa. O próprio Paulo diz aqui bem claro que nós devemos nos distanciar, porque quem anda com essas pessoas, ele mesmo disse, nem conhecem a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz. E se nós estamos andando na luz, nós iluminamos a todas as pessoas e todo o caminho com a nossa conduta. Porém, quando nós andamos com as trevas, nós tendemos a absorver as trevas e com ela nos inclinar à perdição. Foi assim que Eva fez. Há um ditado que hoje em dia está circulando no meio das igrejas que fala assim, que nós não devemos nos afastar das pessoas, porque Cristo comeu e andou com os pecadores. Só que é muito diferente, porque se você comer e andar com os pecadores, pregando a Cristo, usando da sua conduta, é diferente do que você se vestir igual a Ele, se comportar igual a Ele para pregar Cristo. Há umas pessoas que estão deturpando a palavra de Paulo que diz assim, fiz-me de louco para ganhar os loucos desse mundo. Irmãos, pelo amor de Deus, não, as pessoas estão deturpando
a palavra de Deus, dizendo que está se fazendo de louco para ganhar as pessoas do mundo. Estão se comportando iguais a elas para tentar ver se atrai. Isso é errado, porque Cristo comeu com o pecador, ele não se tornou um pecador. Cristo, ele comeu com os sonegadores de imposto, ele não sonegou imposto, ele falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então essa coisa de queremos vestir a roupa do pecado, de queremos vestir a roupa de um grupo para tentar ganhar aquele grupo, isso é doutrina de Satanás. Porque se você usa as vestes de um grupo para ganhar o grupo, automaticamente você está sujando a sua alma, sujando as suas vestes. E que exemplo há entre você e ele? Que diferença haverá entre você que se diz ser justo e eles? Na realidade, o ímpio tem que ver a nossa mudança de caráter. O que há de diferente em nós para que ele possa seguir. Se ele não vê nada em nós que seja diferente, por que ele tem que mudar o comportamento dele? Então, hoje há uma heresia no meio do povo de Deus, dizendo que nós temos que vestir a camisa, vestir a causa do pecador para ganhar o pecador. Você aceitar o pecador como ele está é uma coisa. Você usar do pecado dele para tentar ganhá-lo é outra coisa completamente diferente. Então a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem um bom costume. Uma noiva, ela jamais suja as suas vestes antes do casamento. O vestido de noiva já tem um bom tempo que tem sido a cor branca, mas na Europa nós vimos que outras cores a noiva usava no casamento, sem ser o branco. Só que o branco começou a ter o maior destaque quando aquelas meninas muito novas casavam-se. Então eram meninas que eram puras, eram virgens. Então começou a denotar, a ligar o branco com pureza, começou a ligar o branco com ingenuidade, com castidade. Hoje em dia, infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê as pessoas não se importando mais com essa questão, com esse significado da pureza, da ingenuidade, da castidade, da santidade do casamento. Mas o vestir branco, ele denota isso. Nenhuma noiva suja o seu vestido para entrar no casamento. Todas elas mantêm um maior cuidado na hora de se vestir. A grinalda precisa ser vestida com o auxílio de outras pessoas para que não se arraste no chão e já suje antes mesmo da cerimônia de casamento. Então, o que nós estamos aprendendo é que nós devemos nos reservar de tudo aquilo que possa contaminar as nossas vestes. E as vestes mais importantes não são essas vestes que nós estamos vestindo, são as vestes celestiais. Porque a nossa glória não é no mundo físico, a nossa glória é no âmbito celestial. As nossas vestes celestiais, elas são o requisito mais importante de pureza. Não aquela que os homens veem, mas aquela que o Espírito de Deus vê. O segundo comportamento de Eva foi a cobiça. Primeiro ela ouviu a estranho, depois ela cobiçou. Nesse estudo nós estamos entendendo que a noiva deve fazer tudo o oposto de Eva. Na realidade, a noiva tem que ser Eva antes de pecar. A noiva tem que ser Eva quando ela foi formada. E hoje nós estamos sendo formadas pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós estamos caminhando pelo lado oposto de Eva. Eva era pura, se tornou impura. Agora nós que outrora éramos impuros, agora estamos caminhando para a purificação através do sangue do nosso Senhor. Eva cobiçou o fruto. Lembra disso? Romanos capítulo 13, no versículo 9, que diz assim: os seguintes mandamentos são: não cometa adultérios, não mate, não roube e não cobice. Você percebe que Eva cobiçou. E através da cobiça, ela desejou ser igual a Deus. A noiva de Cristo, ela, pelo fato dela amar o próximo, ela não cobiça aquilo que não a pertence. Lembra do que significa cobiça? Cobiça é tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não faz parte de si,
mas que você deseja. Então, a noiva de Cristo, ela caminha do lado da contramão da cobiça. Ela prefere doar a ter que cobiçar aquilo que não a pertence. E se você parar para analisar, o adultério vem da onde? Da cobiça. Você adultera com alguém que não lhe pertence. Você furta ou rouba algo de alguém que não lhe pertence. Aquele objeto ou aquela coisa não lhe pertence. Você cobiçou, você furta. Então, olha o que a cobiça vai fazendo no coração de uma pessoa. Ela vai restringindo o verdadeiro proprietário do que lhe pertence, em prol do seu egoísmo. Então, todas as pessoas que cobiçam, ela é egoísta. A noiva de Cristo, ela não pode cobiçar. Como nós lemos aqui em Romanos, ela deve amar ao próximo como a si mesmo. E se ela ama o próximo, a cobiça não está no seu coração. Olha o que o escritor de Efésios nos diz no capítulo 5, no versículo 3. Ele diz assim: vocês fazem parte do corpo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Percebe o que a noiva de Cristo não deve ter? Cobiças e nem palavras imorais em seus comentários. Isso é legal porque a gente está vendo se nós estamos realmente cumprindo esses mandamentos. Se algo em nós precisa ser mudado. Irmãos, é a palavra de Deus que está dizendo. Diz aqui bem claro que nós não devemos nem mesmo ter isso em nossas conversas. Outra característica que nós vimos em Eva comportamental foi que ela não quis obedecer a Deus. Ela não se sujeitou. Ela simplesmente se desviou da ordem de Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 7. Ele fala assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se chegará perto de você. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mude os seus risos em choros e suas alegrias em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Vocês observaram o que o livro de Tiago está falando? Que nós devemos o quê? Se sujeitar, obedecer a Deus. E devemos enfrentar o diabo. E assim ele fugirá de nós. Eva não quis obedecer a Deus. E ela não enfrentou o diabo. Pelo contrário, nós vimos lá no estudo que ela quis saber mais sobre como ser igual a Deus ao comer daquele fruto. Mas a palavra de Deus diz aqui bem claro que nós devemos resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Não devemos seguir o conselho de Satanás de se rebelar contra Deus. A primeira enquete que nós fazemos quando nós queremos saber de uma pessoa se ela é submissa ou não a Deus é o que ela tem feito em sua vida a partir da ordem de Deus. Porque se você observa que uma pessoa obedece os mandamentos de Deus, ela é uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus. E ela não está se preocupando em obedecer e agradar aos homens desse mundo. Muitos de nós queremos estar na média com os nossos colegas. Ah, a gente vai ser cafona. O que tem isso? O que tem a gente está no meio do pessoal, só um pouquinho, o pessoal do trabalho, conversando, se alegrando. Mas se nós pararmos para analisar, o que essas conversas têm de edificante a você? O que essas conversas vão te acrescentar? O que vocês conversam durante esse período? Edifica a tua vida? Cuidado! Está te inclinando a desobedecer a ordem de Deus? Quando você sai com aquele amigo e que ele fala, não tem nada a ver, hoje você sair com uma menina, não tem nada a ver.
Será que você tem corrompido o templo do Espírito de Deus que é você por conta do ter nada a ver? Você está desobedecendo à ordem de Deus só para não ser taxado como cafona? Só para não ser taxado como santinho ou santinha? Ser discriminado? Cuidado! Os santos de Deus, a noiva de Cristo, ela incomoda o mundo. Ela incomoda as pessoas que praticam o mal. Porque ela é pura, ela é casta, ela é diferente. Nela há a pureza. E quem é puro não se contamina. Quem é puro não se inclina a ninguém para ficar bem na fita. Cuidado com o que você está fazendo, com que vozes você está decidindo obedecer. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Se você ama a Deus, você obedece às suas leis. Então não adianta você dizer que ama a Deus, mas você satisfaz aquilo que lhe agrada. Então, na realidade, você ama com a sua boca, mas as suas atitudes são condizentes com os hipócritas. Por isso que Cristo chama muitos de hipócritas. Porque, como fariseus diziam e batiam no seu peito dizendo que amava a Deus, que seguia a lei de Moisés, mas as suas atitudes eram totalmente o contrário de tudo aquilo que eles pregavam. Então, quem ama a Deus obedece às suas leis. Observamos também que Eva era insubordinada ao marido. Porque quando o marido deu todas as ordens para ela, dizendo o que o Criador tinha passado para ele, ela quis fazer as escolhas dela sem comentar nada com o marido. Olha o que a noiva de Cristo deve ser, para não ser insubordinada como Eva foi. Abram lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 21, que diz assim: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve ser obediente em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza perfeita, sem manchas ou com rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia ao seu próprio corpo. Olha que mensagem linda! Nós devemos nos submeter ao nosso Senhor. E olha o que Paulo diz. Ele dá justamente o exemplo de um casamento. E quem é que se submete ao seu Senhor? Todos aqueles, como eu falei lá no início do outro vídeo, que não somente bebem da água, assim como ele está dizendo aqui que ele lava com água e purifica com a sua palavra. Ó, porque nós não devemos ouvir vozes estranhas. Irmãos, nós não podemos perder isso de foco. A obediência a Deus, ela é a base de tudo. O amor a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você é sábio. Você não só se lava, como você se purifica na palavra. E você pega aquele sacrifício, o sangue de Cristo, e se nega todos os dias.
se redimindo, confessando os seus pecados, para que você possa ser aprovado como uma noiva de Cristo e não como apenas um convidado. Uma outra característica de Eva é que Eva tinha segredos com Adão. Nós não devemos ter segredos com o nosso Senhor. Abram lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, que diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandonam. Então, olha só que linda palavra que diz que nós não devemos esconder os nossos pecados. Se Eva tivesse dito a verdade a Adão, ela não teria caído. Assim nós, como noiva de Cristo, nós somos potencialmente noiva de Cristo, nós não sabemos. É um grupo seleto. Mas todos aqueles que buscam ser a noiva de Cristo não devem esconder os seus pecados, não devem esconder as suas fraquezas. Confesse suas fraquezas diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele mesmo diz aqui que todos aqueles que escondem os seus pecados não têm sucesso na vida. Mas aqueles que confessam e abandonam, não é somente confessar, tá, irmãos? Devemos confessar e abandonar esses pecados. Eles terão misericórdia de Deus alcançada. Lembra que toda vez que Cristo ia perdoar os pecados, ele falou assim: seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. O problema é que nós estamos pecando e amanhã na cara de pau a gente peca de novo e pede perdão. E assim a gente vai, peca, Senhor, eu pequei de novo, me perdoe. Isso, gente, isso não é uma mudança de caráter. Isso é querer barganhar com Deus. E Deus, Ele não se deixa se barganhar. É o que nós falamos do cinismo. Nós temos cinismo com os nossos pecados. Nós somos cínicos. Eu vou pecar, daqui a pouco é só pedir a Deus que Ele perdoa. Ele é bom, Ele perdoa. Cuidado. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês que eu sempre comento com a minha irmã e com os amigos mais próximos. Já perceberam que todo o incrédulo, todas as pessoas que são corruptas, todas as pessoas que não amam a Deus, parece que nada acontece com elas? Elas pecam e nada acontece com elas. Já perceberam isso? Mas vocês já perceberam que o cristão, ele só peca hoje, mas daqui a pouco, parece que no mesmo dia ou no dia seguinte, passam alguns dias, a cobrança chega, parece que chega a jato. Que diferença há entre os que servem a Deus e os incrédulos? Muita diferença. O que eu sempre digo, o incrédulo, eles não estão sendo julgados agora, sabe por quê? Porque não interessa Deus julgar eles agora. Deus não quer julgar os ímpios nesse momento, porque o tempo deles virá. Só que os servos de Deus não terão julgamentos. Nós não seremos julgados pelas nossas más ações. O que serão julgados são as nossas obras e a nossa fé em Cristo. Nós não seremos julgados pelos nossos pecados quando nós estivermos diante do Senhor. Porque os nossos pecados foram lavados em Cristo Jesus. Quando quiserem apresentar os nossos pecados para nos condenar, o sangue de Cristo vai estar por cima desses pecados, dizendo: o preço foi pago. Por isso que, quando nós erramos aqui, nós pagamos aqui. Porque é aqui na terra que nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser lapidados das nossas fraquezas, para que possamos alcançar graças mediante ao sangue de Cristo quando estivermos diante do Senhor. Isso já não funciona para o incrédulo, porque o incrédulo, ele não reconhece Cristo como Senhor. Então ele não tem ações para serem postas e cobertas pelo sangue de Cristo. Então tudo que ele fizer, ainda que ele não pague nessa terra, ainda que ele não pague nessa vida, ele vai pagar quando Cristo vier como juiz. Quando todas as almas se levantarem, e como diz João, que todas elas serão julgadas pelo que fizeram de bem e o que fizeram de mal. Nesse momento, os ímpios sofrerão a sua condenação.
A igreja, ela não sofrerá condenação por conta do sangue de Cristo, mas todas as atitudes e todos os comportamentos errados da igreja, eles são moldados nessa terra, para que você e eu possamos ser lapidados para não nos perdermos em condenação. Olha o que Hebreus diz a respeito disso que eu estou afirmando a vocês. Ele diz aqui em Hebreus 12, no versículo 3, será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, e não desanime quando ele te repreende, porque o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós o respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Vocês percebem? Porque Deus corrige os seus aqui nessa terra? Porque Ele nos ama. Aquele que Ele não corrige não são filhos legítimos. Saiba que se o pai está te corrigindo, é porque ele te ama. E ele quer que você entre no eixo para que você possa gozar da eternidade que ele tem preparado para você. Agora, uma outra característica que Eva tinha é que a noiva não pode ter. A noiva não pode ser cínica. Abra lá, por favor, em Salmos 26, no versículo 4, que diz: eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Agora abram lá em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, que diz assim: e o Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos, saiam do meio dos hipócritas e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês, eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e filhas. Percebe que nós não devemos andar com hipócritas. Pessoas cínicas são pessoas hipócritas. Lembra que Cristo virou para aqueles fariseus e falou assim: seus hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então eles tinham aquele comportamento de santidade, queriam se batizar, porque esse era um dos mandamentos que o Senhor estava pregando, mas a sua alma estava totalmente voltada para a mentira. Quantas pessoas no nosso meio agem com hipocrisia? E nós nos espelhando, achando que essas pessoas estão certas. Fuja delas. Olha o que diz Salmo 38, no versículo 18. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Versículo 20 agora. Porém os maus morrerão, os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo e sumirão como a fumaça. Vocês percebem o que está dizendo? Que nós devemos ser retos e que Deus é com os retos. Quem é reto não tem segredo. A sua vida é um livro aberto. Nós devemos ter nossas vidas como um livro abertos. Como o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ser obreiros aprovados, do qual não tenhamos nenhuma vergonha, nenhum medo de ser reprovados. Então, aqueles que têm vergonha, é aquela coisa, né, como diz, quando o padre ou o pastor fala, na hora do casamento, alguém aqui tem alguma coisa para dizer? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Aí, se um dos pares tem algum segredo, fala: pelo amor de Deus, ninguém abre a boca, ninguém fala nada, por favor, para que ninguém abra a boca. E fica contando: vai, fala logo, pastor, fala logo, padre, fala logo, por favor, eu quero casar. Quem faz isso é que tem segredo, gente.
Quem tem medo que alguma boca lá atrás abra e fale: eu tenho algo contra ela, eu tenho algo contra ele. Por isso que é muito bom nós sermos claros como a água, transparentes, sem segredos. Porque aqueles que têm segredo diante do Senhor nunca alcançará misericórdia. A noiva deve confessar todos os seus segredos a fim de alcançar graça e misericórdia do seu Senhor. Estou tentando ser o mais breve possível, porque algumas pessoas estão reclamando que os vídeos estão longos. Gente, isso é um estudo. Mas enfim, eu estou correndo. Não por conta dessas pessoas que estão querendo que o vídeo seja um pouquinho mais curto, mas porque eu não vejo a hora de chegar na mensagem do qual eu tenho recebido nesses últimos dias e falar para vocês o porquê a noiva não vai passar pela grande tribulação. Olha, nós vimos que Eva ela foi egoísta. A noiva não pode ser egoísta. Abramos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu acho lindo essa passagem. Ela fala que nós não devemos ser egoístas. E uma pessoa que não é egoísta é uma pessoa que tem um coração nobre, uma pessoa que tem amor pelo próximo. Olha o que ele diz. Eu vou ler tudo, porque é lindo mesmo. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, até as línguas dos anjos. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um sino, como um barulho que ele entoa. Poderia ter o dom também de anunciar a mensagem de Deus e de todos os conhecimentos, e entender todos os segredos, e eu poderia ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu próprio lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Eu poderia dar tudo o que tenho aos pobres, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Porém, se eu não tiver amor nessa minha atitude, isso nada me adiantaria. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Olha que lindo! Nós não devemos ser egoístas. A noiva de Cristo deve ter o amor. Percebe que Cristo, quando estava na cruz do Calvário, mesmo sendo esbofeteado, todo mutilado naquela cruz, ele ainda rogou ao Pai que perdoasse aqueles homens que o estavam afrontando, oprimindo, porque ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Da mesma forma, o Senhor também ainda encontrou tempo na cruz, mesmo sofrendo, para perdoar um dos ladrões que o reconheceu como filho de Deus. Quem ama não vê os seus próprios interesses. Quem ama não é orgulhoso, não é egoísta. A noiva de Cristo, ela deve ser uma pessoa que tem um coração voluntário. E tudo que ela faz, como está escrito aqui, tem que ser baseado no amor, não no interesse, não no fingimento. Não querer ajudar uma pessoa, falar assim: eu vou ajudar porque mais tarde eu posso precisar, né? Vai que eu precise, ela vai estar ali para me ajudar. Isso é interesse. Você já está buscando o seu galardão naquela pessoa do qual você está ajudando. Da mesma forma, quem ama não procura reconhecimento. Poxa, eu ajudei, ele nem me deu um agradecimento, né? Nem me agradeceu. Quem ama não procura reconhecimento, não procura que aquela pessoa da qual você ajudou saia tocando trombetas para os 4 cantos da terra, dizendo que você a ajudou. Quem ama não busca glórias para si. Quem ama se doa. A noiva de Cristo se doa. Ela se doa até mesmo se ninguém estiver percebendo, se ninguém viu o que ela fez, porque ela não se preocupa com o que as pessoas vão dizer a respeito da sua bondade, mas ela se preocupa em seguir os mesmos passos que o seu Senhor. Porque lembra que nós falamos que a noiva, ela é similar ao seu noivo? Se o seu noivo é amor,
ela também deve ser amor. Se seu noivo é a caridade, é o amor ao próximo, é se doar ao próximo, a noiva de Cristo também busca se doar ao próximo, busca também essa caridade, busca satisfazer o interesse do outro e não os seus próprios interesses. Meditemos. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é amar ao seu próximo como a si mesmo. Eu me amo. Eu quero o melhor para mim. Se eu me amo, eu nunca vou defraudar o meu companheiro. Ainda que esse companheiro seja a pessoa que eu não goste, que eu rejeite, que eu não tenha nenhuma afinidade. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a noiva, ela só está preocupada em seguir os passos do seu noivo, em ser igual ao seu noivo. Meditemos. Se você faz alguma coisa esperando o reconhecimento dos outros, você não está se comportando como a noiva de Cristo. Precisa se consertar o mais rápido possível. Então nós vimos aqui um dos outros comportamentos que a noiva de Cristo não deve ter, mas que Eva teve. Egoísmo. Lembra que Eva buscou o próprio interesse quando ela levou o fruto lá para Adão? Se eu cair, eu não quero ir sozinha. Ela foi egoísta, ela queria que ele morresse também. E a noiva não deve buscar isso. Não deve ser egoísta, não deve buscar os seus próprios interesses, mas sim abençoar vidas. Nós somos luz do mundo e sal da terra. E como sal da terra, nós devemos temperar a vida das pessoas. É muita amargura. Nós precisamos dar tempero a essas vidas. Se elas estão nas trevas, devemos iluminar com a nossa alegria e com a esperança que o nosso Senhor, Ele um dia virá e acabará com todo tipo de tristeza. A noiva, ela é a representante de Cristo, do seu noivo, aqui na terra. Se ela é representante, ela faz as mesmas coisas que o seu noivo fez enquanto estava aqui. Olha também o que fala a respeito de uma pessoa ardilosa em Tiago capítulo 3, versículo 6. Fala assim: é bem que isso o que acontece com a língua. Mesmo ela sendo pequena, ela se gaba de grandes coisas. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade e ocupa o seu lugar no nosso corpo. E se espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Olha o que fala. A língua, ela põe toda a nossa vida em chamas. Uma pessoa ardilosa, ela mente, ela manipula uma situação para o seu próprio interesse. A noiva de Cristo, ela tem que vigiar com a sua boca. A palavra de Deus diz que tudo que a boca fala é o que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Do que a sua alma está cheia? É o que a tua boca vai proferir. É impossível de um único rio proferir água doce e água amarga. Cuidado com o que você tem alimentado a sua alma, porque a tua boca vai proferir o que a tua alma está cheia, do que o teu coração está cheio. Eva estava com o coração cheio de malícia. Ela não queria cair sozinha. Então ela ludibriou para que o marido caia. Da mesma forma, a noiva, ela tem que estar cheia do Espírito de Deus, para que a boca dela professe tudo aquilo que é agradável e perfeito aos olhos do Pai. Há muitas pessoas que, quando abrem as suas bocas só tem murmuração, a sua boca só tem palavras de maldição, a sua boca só tem fofoca, a sua boca só tem palavras torpes. É um linguajar que você nem tem. Você fala assim, essa pessoa é cristã? Eu várias vezes
Eu converso com pessoas que se dizem ser cristão que eu fico assustada. É cheio de gírias. É cheio de palavreado que você fala assim, opa, essa pessoa não nasceu de novo. Noiva? Com palavreados chulos? Olha, já vi cristão falando palavrões. Ah, mas não tem nada a ver, palavrão não está na Bíblia. Palavrão é uma palavra de baixo calão. Você não sai dizendo palavrão à torta direito na frente de uma pessoa nobre, porque você sabe que é uma palavra baixa. Lembra que as nossas palavras ela deve ser condizente com aquilo que nós somos? Nós já lemos lá atrás. Vigie no que sai da tua boca. Outra, uma pessoa que usa a tua boca para fazer fofoca e mentira é uma pessoa que não está sendo a noiva de Cristo. Ela passou bem longe disso. Olha o que tem de gente cedendo a sua língua para levar a contenda. E também buscar essas contendas para manipular aquilo que é para o seu interesse. É um pequeno membro a nossa língua, mas põe fogo em toda a nossa alma, em toda a nossa vida e destrói muitas outras. Vigiemos, porque se você se comporta assim, tem muitas pessoas que falam assim, vamos orar para o fulano de tal, mas doida para contar o que o fulano de tal fez. Sua boca está sendo usada pelo diabo. Não é à toa que quando aqueles homens foram questionar com o Senhor o porquê os seus discípulos não lavavam as suas mãos antes de comer. O que o nosso Senhor falou? Não é o que entra que contamina o homem, mas tudo aquilo que sai de sua boca é que pode contaminar o homem e levá-lo para o inferno. Então hoje nós vimos 10 atributos que a noiva de Cristo deve ter. Os 10 atributos, o primeiro de todos é ser santa. A palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém poderá ver Deus. Segundo atributo, a noiva não deve ouvir a voz de estranhos. Bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor e guarda os seus mandamentos, e na sua lei medita dia e noite. Terceiro atributo, a noiva não deve cobiçar, não deve desejar aquilo que não lhe convém. A palavra de Deus diz que se seus olhos ou sua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor você entrar na glória sem eles do que ir com todo o teu corpo por inferno. E nós não devemos cobiçar nada que não seja nosso, porque isso não está descrito nos mandamentos, como amar ao seu próximo como a si mesmo. Quarto atributo, a noiva deve ser obediente à palavra de Deus. A quinta coisa que nós não devemos ser são pessoas ardilosas, pessoas que manobram uma situação por benefício próprio. Eva mentiu, ela manobrou uma situação. A palavra de Deus diz que nós devemos fugir de todas as mentiras, porque o pai da mentira é Satanás. Que nós devemos nos afastar de pessoas que corrompem os nossos bons costumes e, se possível, nem na mesa dela devemos sentar. A sexta coisa é que a palavra de Deus diz que nós devemos ser submissos. Eva não foi submissa. A noiva deve ser submissa à voz do seu Senhor. Poderão andar dois juntos se um estiver em desacordo? Jamais. Eva, ela foi uma pessoa que totalmente avessa a seguir ordens. Então nós devemos nos sujeitar a Deus. Nós devemos nos submeter à vontade do nosso Senhor. E devemos resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Oitavo, a noiva não pode ter segredos com o seu noivo. A palavra de Deus diz: confessai os seus pecados e abandonai, e alcançarei graças diante do Senhor. Nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. A nona coisa que nós não devemos ser e que Eva foi, nós não devemos, como noiva de Cristo, ser cínicos com os nossos pecados. Pecamos, vamos pedir perdão a Deus porque Deus vai nos perdoar, Ele é bom. E como se nada acontecesse, ainda colocamos culpa
em uma terceira pessoa. A palavra de Deus diz que nos nossos lábios não podem haver nenhuma palavra mentirosa. Nós não devemos ser como os ímpios. Nós não podemos ser iguais a eles, que com seus lábios diz uma coisa, mas o seu coração está dizendo outra. A 10ª coisa, para nós fecharmos de todo esse conceito, o porquê a noiva precisa se espelhar na Eva antes dela cair. A 10ª coisa que nós aprendemos e que Eva deixou infelizmente para trás foi o amor ao próximo. Como nós já lemos, se você não tem amor nas suas ações, de nada adianta o que você faz. E ainda que falemos a língua dos anjos, de nada valerá a pena. A palavra de Deus diz, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ao teu próximo como a si mesmo. Então, todas aquelas pessoas que primeiro olham o próximo, que primeiro respeita o próximo, não se corrompendo, mas fazendo com que o amor de Cristo alcance essas vidas, essas pessoas estão se inspirando, estão proclamando aquilo que o noivo fez enquanto estava nessa terra. Cabe a você agora ou não analisar a sua postura. Cabe agora a você, mediante a tudo isso que nós aprendemos, analisar a sua conduta. Nós temos um espelho que nós olhamos todos os dias, o nosso comportamento, a nossa aparência. O nosso espelho espiritual é a palavra de Deus. Se você não olha a palavra de Deus como o seu espelho espiritual, você não tem como se basear e não tem como se corrigir. O Espírito Santo, lembremos, ele é aquele que nos convence dos nossos erros. Ele é aquele que nos convence dos nossos pecados. Mas aquilo que nos faz ver o caminho que nós estamos trilhando é a palavra de Deus. Se você não olhar a palavra de Deus como bússola para o caminho que lhe conduz à vida eterna e para as promessas que Deus tem oferecido a todos aqueles que o amam em espírito e verdade, infelizmente você não vai trilhar o caminho certo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus diz que a palavra nos purifica. Então cabe a você agora analisar e ver em que ponto você precisa se corrigir. Eu vou me despedir de vocês porque isso se resume a tudo que nós aprendemos. Em Efésios, a pureza de vida. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso deve ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Faz vocês parte do corpo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Por cobiça é qualquer tipo de cobiça, inclusive a idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmo viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o seu Senhor. Não participem das coisas
sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo iluminará. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês a desgraças, mas encham-se do Espírito de Deus e animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem todo o tipo de hinos de coração e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre a Deus por todas as coisas. Essa é a conduta que todos aqueles que foram chamados para serem a noiva de Cristo devem seguir. Aqui eu me despeço de vocês nesse vídeo, a natureza de Eva e a natureza da noiva de Cristo. E no próximo vídeo nós enfim entenderemos o casamento judaico e faremos ligação desse casamento, de como será com a noiva de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar, que a palavra de Deus possa crescer a cada dia no seu coração e que ela encontre um lugarzinho bem especial, para que a partir de agora a voz que você ouvir seja a voz do noivo e não mais a voz de estranho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.